Então, pessoal do sexto ano, estamos aqui mais uma vez, agora a aula 2 da semana 7. Nessa aula 2, como eu havia falado na primeira aula, eu vou falar sobre os povos maias e os povos incas, tá? Esses dois povos são considerados, dois dos três povos mais importantes que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus, e eles tinham, assim como os astecas, a sua história particular, a sua organização particular, a sua forma específica de ser, né? Então vamos para os maias. Os maias eles existiam numa região muito próxima dos astecas. Então, enquanto os astecas viviam ali na região mais pantanosa, no meio de onde hoje é o território do México, os maias existiam num território ali na península de Yucatán. É uma região um pouco mais para o leste, um pouco mais para o sul de onde os astecas existiam. E enquanto o território dos astecas era um solo bastante úmido, bastante pantanoso, o solo dos maias era um solo mais seco e eles tiveram que se adaptar a essa realidade para conseguir sobreviver ali. Mas a gente já fala disso. Então, como características principais, eles existiam na península de Yucatán, eles eram um povo, em comparação aos astecas, eles eram um povo descentralizado. Como assim? Então, os astecas eles tinham um imperador que controlava todo o povo asteca, que determinava como seria a vida de todos os astecas. No caso dos maias, eles não tinham isso. Cada uma das cidades maias era uma cidade independente, dentro daquela ideia de cidades-estado, de cidades independentes, que quando passavam por algum tipo de problema podiam se unir para tentar combater esse problema, mas em geral tinham governos independentes e podiam tomar as suas decisões próprias sem ninguém que controlasse todas elas ao mesmo tempo, Essas cidades maias muitas vezes eram vistas como cidades-templo. Eram cidades que tinham uma grande conexão com a religião deles. A religião dos maias era uma religião muito próxima da religião dos astecas. Eles cultuavam muitas vezes os mesmos deuses, ou o mesmo conceito de divindade, com nomes diferentes. Mas a ideia por detrás muitas vezes era a mesma. Tá? Assim como era mais ou menos os egípcios e os núbios, tá? Então eles cultuavam as mesmas divindades, mas tinham nomes um pouquinho diferentes. Então as cidades-templo maias tinham essa função também religiosa. Algumas das maiores cidades maias chegaram a ter 60 mil habitantes, ou seja, também eram cidades bastante grandes para a época. A sociedade maia era uma sociedade que, como ela não era uma sociedade centralizada, ela tinha organizações específicas de cada cidade. Tá? Ela não era a mesma estrutura para todo o território, para todo o povo, mas muitas vezes a mesma lógica de organização da sociedade se repetia de uma cidade maia para outra, porque meio que se tornou a característica do povo. Então, como funcionavam as cidades? Nas cidades tinham as famílias de nobres e os sacerdotes, que eram a elite de cada uma dessas cidades-templo. Então tinha a família de nobres e sacerdotes que dominavam uma das cidades, cada uma das cidades, dominavam o território da cidade e as regiões, os arredores daquela cidade. Tá? Então cada uma das cidades maias tinham governantes diferentes, grupos de governantes diferentes. Todas as vezes o grupo desses governantes vinha dentro da lógica de famílias nobres e dos sacerdotes. E a base das sociedades maias eram os camponeses. Os camponeses, os agricultores, os artesãos, os comerciantes, eram as classes mais desfavorecidas em cada uma das cidades. Tá? A economia da civilização maia dependia também da agricultura, mas eles tinham uma forma de agricultura um pouco diferente. Eles não se utilizavam das chinampas, que eram as ilhas artificiais dos astecas, porque a região onde eles viviam não era pantanosa, era uma região seca, como eu falei agora há pouco. Então eles tiveram que desenvolver outras técnicas para conseguir
plantar os alimentos aonde eles viviam. E a técnica deles era fazer canais artificiais. Então eles pegavam a região onde passava um rio e eles iam fazendo, digamos assim, escavações, né? Fazendo buracos que tinham o formato de um rio artificial para levar a água para uma região onde eles queriam destinar para o plantio de alimentos deles. Então eles precisavam fazer os canais para deslocar a água de um local onde ela estava disponível para que ela chegasse no local até onde ela não estava disponível anteriormente. Tá? Essa era a diferença, digamos assim, da técnica que eles tiveram que desenvolver, tendo em vista que o solo onde os maias viviam não era um solo pantanoso. Tá? Os maias também se utilizavam muito do milho. O milho tinha uma importância gigantesca para os maias. Os alimentos como um todo para os maias tinham uma importância assim cultural, identitária, querendo dizer, identitário quer dizer que a forma pela qual eles preparavam os alimentos não era só algo assim, nós estamos acostumados a comer assim. Muitas vezes era uma coisa de só se é maia se você faz a comida de tal forma. Era algo profundo, conectado com o fato de você ser parte daquele povo. Então, a forma pela qual eles cozinhavam, né, faziam seus alimentos, produziam seus alimentos, que tipos de alimentos eles consumiam. Então o milho era muito importante, o cacau era muito importante. O cacau é uma planta originária do continente americano e os maias faziam muito uso do cacau, faziam uso inclusive em rituais religiosos. Eles faziam um tipo de bebida com a semente do cacau, com uma água, que eles davam o nome de chocoatl, e é daí que vem inclusive o nome chocolate, né, que hoje nós consumimos, que é o doce que vem do cacau. Hoje, obviamente, se mistura uma infinidade de outras coisas, tal, mas ele vem originalmente da planta do cacau. E essa bebida feita com água e cacau era uma bebida utilizada em muitos rituais religiosos dos maias. Tá? Então, a questão da alimentação para os maias, que tipo de alimentos eles consumiam, como eles produziam esses alimentos, era algo extremamente importante para a civilização maia. Tá? Outra característica importante da civilização maia era o fato de que eles eram grandes conhecedores de astronomia. Eles eram, por característica deles, um povo que prestava muita atenção nos astros celestes, né, nas estrelas, nas constelações, e eles tinham um conhecimento muito grande de astronomia. O calendário maia era um calendário baseado nessas observações muito preciso. Eles tinham capacidade de monitorar movimentos celestes, ou seja, eles sabiam onde corpos celestes, né, estrelas, deveriam estar a cada noite. Eles faziam esse tipo de observação ao ponto de conseguir prever a movimentação de corpos celestes. Eles conseguiam prever com um nível de precisão muito alto eclipses, então fenômenos de eclipses. Eles tinham esse conhecimento muito avançado. Eles tinham bastante conhecimento, assim como os astecas e assim como os incas, um conhecimento muito alto de engenharia e de arquitetura, porque as construções desses três povos eram construções muito avançadas, demandavam um conhecimento de engenharia e de arquitetura muito grande, que foi desenvolvido, digamos assim, dentro de cada um desses povos. Os maias tinham, né, construções piramidais, assim como os astecas, que também tinham construções em formato de pirâmide muito altas, que demandavam um conhecimento de engenharia bastante avançado. Tá? Eles tinham como algumas de suas características, digamos assim, mais curiosas da civilização maia, eles tinham um jogo que eles faziam com umas bolas de látex, que alguns estudiosos dizem que seria meio que a origem do jogo de futebol também, de que o futebol não teria sido inventado por um inglês, teria sido inventado pelos povos americanos, enfim, tem toda uma discussão em torno disso. Mas o fato é que os maias, assim como os astecas,
tinham um tipo de esporte, um tipo de entretenimento, de divertimento, que eles faziam jogando um jogo com uma bolinha de látex, a látex, a borracha, né, tirava ali a seiva da seringueira e fazia uma bolinha de látex, que ela quicava e tal, e eles jogavam um jogo onde eles não podiam bater na bola nem com as mãos e nem com os pés, eles só podiam bater, se eu não me engano, com a cabeça, ombros, quadris, coxa, joelho, assim, não podia bater com as extremidades do corpo tirando a cabeça. E eles tinham que passar essa bolinha de látex por um arco, por um aro que ficava pendurado, ficava preso no topo de algumas paredes lá, dessas construções que eles faziam meio como se fosse o campo de futebol deles, digamos assim. Então era um jogo que era muito utilizado para eles, tinha uma importância muito grande para eles, inclusive ao ponto deles fazerem, digamos assim, disputas para descobrir quais pessoas seriam sacrificadas para a vontade dos deuses deles. Então eles colocavam 2 times disputando e o time perdedor muitas vezes acabava sendo sacrificado para os deuses deles. Então tinha uma importância muito grande esse jogo de bola. Para os maias era chamado de poc-tapoc. Para os astecas não me lembro o nome, tem no poliedro, mas agora aqui de cabeça eu não me lembro o nome desse mesmo jogo de bola que era feito, que era praticado por esses 2 povos, tá bom? Agora a gente vai para os incas. Os incas foram um povo já centralizado, ou seja, eles tinham essa característica de ter um imperador, daqui a pouco eu falo sobre o imperador, então eles são diferentes politicamente dos maias, e eles viviam bem mais ao sul que os outros 2 povos. Eles viviam aqui no continente sul-americano, na região da Cordilheira dos Andes. Tá? Eles habitavam as grandes altitudes, muitas vezes, da Cordilheira dos Andes. Na região dos Andes já existiam seres humanos, civilizações humanas há mais ou menos uns 6.000 anos atrás, mas só lá por volta do século XV que a civilização inca foi se organizar o bastante ao ponto de se expandir, dominar outros povos e se tornar um império, né, uma civilização dominante daquela região. Ou seja, foi só lá por volta dos anos 1400, 1400 e pouco, que os incas foram dominar uma grande extensão de terra, dominar muitos outros povos e se tornar uma civilização bastante importante no continente sul-americano. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o período de dominação, o período de grande importância da civilização inca, ele foi muito curto. Por quê? Porque vamos supor que eles tenham conseguido se organizar lá por volta de 1420. 1520 eles foram dominados pelos espanhóis. Eles acabaram atacados pelos espanhóis que estavam fazendo o processo de descobrimento do continente americano. Então, foi um período bastante curto que eles tiveram para usufruir, né, para aproveitar da dominação que eles tiveram sobre os outros povos. Tá? Mas, enfim, primeiro vamos falar sobre como era a civilização inca. Os incas, na verdade, não tinham esse nome. Me falha a memória agora qual era o nome que eles se chamavam, mas o nome inca vem do nome do imperador deles, do cargo do imperador deles, né? A pessoa que era aquele que controlava, o homem que era aquele que controlava todo o território, todo o povo inca, ele era chamado de Sapa Inca. E daí os espanhóis começaram a chamar esse povo de os incas por conta do nome do cargo do imperador. Tá? Eles tinham a capital deles na região de Cusco, no atual Peru. Era uma cidade bastante desenvolvida, muitas pessoas. Em todo o território que os incas chegaram a dominar, eles chegaram a ter 20 milhões de habitantes, 20 milhões de pessoas, ou seja, era uma população assim muito grande, tá? Chegava a ser comparável até a população, se eu não me engano, eles tinham mais gente dentro do Império Inca do que a Espanha tinha em todo o território deles, na época em que eles tiveram um conflito entre eles. Então era algo assim muito relevante, muito grande. Tá? Eles
Assim como os astecas e os maias, eles tiveram que se adaptar à realidade de onde eles estavam habitando. E a realidade de onde eles estavam habitando era a questão das montanhas. Eles viviam na Cordilheira dos Andes, eles viviam nas montanhas. Então não dava para eles se utilizarem das chinampas, né? Não que eles conhecessem necessariamente a técnica das chinampas, mas enfim, não dava para eles se utilizarem só da técnica dos maias, que eram os canais. Eles tinham que fazer alguma coisa que desse a oportunidade deles produzirem alimentos do ponto de vista da agricultura nas montanhas. E eles desenvolveram a técnica dos terraços. Então eles cortavam a encosta das montanhas fazendo degraus, e nesses degraus eles plantavam os alimentos deles. E caindo de um degrau para o outro, eles faziam pequenos canais que transportavam a água. Então a água caía lá no terraço mais alto, dava uma certa encharcada no solo. Quando ele tinha encharcado de forma bastante razoável, essa água vazava, digamos assim, ela escorria para o canal, para o terraço de baixo, molhava e assim ia passando. E era uma técnica bastante avançada, bastante eficiente, dada a realidade que eles viviam. Eles também se utilizavam do milho, eles tinham várias espécies de milho que eles produziam, mas um dos principais alimentos dos incas eram as espécies de batata. Eles chegavam a ter, se eu não me engano, até 10 espécies de batata diferentes. Eles se utilizavam muito da batata como um dos principais alimentos deles. Eles tinham técnicas de conservação e de transporte da batata, então eles chegavam a fazer um processo de secagem da batata para tirar praticamente toda a umidade da batata, e a batata, a imensa maior parte da composição da batata é água, então eles secavam a batata, ficava bem murchinha, bem pequenininha, e eles conseguiam preservar essa batata sem estragar durante muito tempo. E quando eles iam se alimentar daquela batata, eles colocavam a batata dentro de um pote com água quente, essa batata hidratava com aquela água e eles podiam consumir aquele alimento. Então eles tinham desenvolvido técnicas bastante avançadas para conseguir sobreviver dentro da realidade que eles estavam ali integrados, né? A sociedade deles se dividia dentro de uma lógica de que haviam cidades importantes, como a capital Cusco, mas haviam em outras regiões mais rurais pequenas aldeias. Então eram locais onde viviam a maior parte dos agricultores ali próximos uns aos outros, plantavam os alimentos nas regiões adjacentes ali, de onde eles viviam, e dali eles pagavam impostos para o Sapa Inca, né, que era o imperador dos Incas. Então eles tinham locais que não eram grandes cidades, onde viviam alguns agricultores que se organizavam, que se utilizavam do solo de forma coletiva. Então não era necessariamente assim, essa casinha aqui desse camponês tem aquela terra que é dele. Não, todas as terras em volta eram de todos aqueles que viviam naquela pequena aldeia, todos eles produziam de forma coletiva nas terras em volta de onde eles viviam, e eles pagavam os impostos para o imperador, né? Então era uma sociedade mais coletivista, digamos assim, nas aldeias. Já nas cidades, como a capital Cusco, era uma sociedade, digamos assim, mais próxima dessas outras sociedades que a gente falou até agora. Então tinha uma organização de ter o imperador, de ter os sacerdotes, de ter a nobreza, que era uma elite dominante. Abaixo tinham os camponeses, que viviam também nas cidades, mas principalmente nessas pequenas aldeias, nas regiões mais, digamos assim, um pouco mais distantes dessas grandes cidades, dessas grandes capitais deles. Muitas dessas cidades da civilização Inca, elas tinham também uma importância religiosa. Então, algumas cidades como Cusco, como Machu Picchu, né, aquela cidade que até hoje nós temos lá praticamente a cidade inteira ainda existente, né, óbvio, tem algumas partes em ruínas, mas ela ainda existe lá, dá para visitar, tal. Eram cidades que tinham uma importância religiosa, onde eram feitos uma série de rituais religiosos dentro da civilização Inca, tá? Então, essas três civilizações, os astecas, os maias e os incas, eram três das maiores civilizações, das mais organizadas civilizações que existiam aqui no continente americano quando os europeus chegaram aqui, tá bom? Então, a gente acabou esse capítulo 7,
façam os exercícios do capítulo, verifiquem a correção dos exercícios lá na parte de resolução do material do P+. Semana passada estava com um probleminha, mas essa semana já voltou a funcionar, então entrem lá, recursos, P+, resolução do material, que tem a correção dos exercícios, tá bom? Um abraço para vocês, até mais!